O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento da ação sobre o papel do Judiciário em relação a medidas cautelares contra deputados e senadores. A repórter Gisele Garcia tem outros detalhes. Boa noite, Gisele. Boa noite, Manuela, Pedro, boa noite a todos. Esse julgamento ainda está acontecendo aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes acaba de proferir voto, ele foi o 8º a votar e votou a favor dessa ação. O placar está assim, 4 ministros votaram contra, 4 votaram a favor e ainda restam 3 ministros a votar. A expectativa é de que esse julgamento seja concluído ainda hoje. Essa ação pede que o Congresso Nacional tenha o direito de suspender medidas cautelares de restrição de liberdade impostas a parlamentares, como as que foram impostas ao senador Aécio Neves pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o afastamento do mandato e o recolhimento noturno. Hoje, pela Constituição, o Congresso só pode opinar em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. Então, o resultado desse julgamento hoje, Pedro, Manuela, vai influenciar diretamente no futuro político do senador Aécio Neves. A sessão de julgamento hoje foi aberta pelo relator do caso, o ministro Edson Fachin. Vamos conferir um pouco de como foi a sessão. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra o pedido. Para ele, o Judiciário tem o direito de impor, quando julgar necessário, medidas cautelares contra deputados ou senadores, entre elas o afastamento do mandato e o recolhimento noturno. Estender essa competência para permitir a revisão por parte do Poder Legislativo das decisões jurisdicionais sobre medidas cautelares penais significa ampliar a imunidade para além dos limites da própria normatividade que lhe é dada pela Constituição. É uma ofensa ao postulado republicano e é uma ofensa à independência do Poder Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes, segundo a votar, defendeu as imunidades parlamentares. Para ele, não cabe ao Supremo impor medida cautelar que prejudique a liberdade de ir e vir de um deputado ou senador, impedindo que ele possa participar livremente dos atos do mandato. E se antecipou, caso o plenário decida que essas medidas são cabíveis, elas precisam passar pelo aval do Congresso. O afastamento cautelar, ele é possível em uma hipótese constitucional, flagrante delito por crime inafiançável. E nem nessa hipótese o legislador constituinte deixou a última decisão ao Supremo Tribunal Federal. Essa cassação cautelar, esse afastamento cautelar de mandatos populares é uma violência muito séria ao equilíbrio entre o Estado de Direito, a jurisdição constitucional e a própria democracia. A ação foi proposta por 3 partidos no ano passado, quando o Supremo afastou o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do exercício do mandato. Mas ela só foi colocada em julgamento depois que a Corte decidiu pelo afastamento e recolhimento noturno do senador Aécio Neves, acusado de ter recebido R$ 2 milhões do Grupo JBS.